Olá, espero que estejam todos bem. Esse será o nosso segundo aulão de matemática da Escola Municipal Padre Joaquim Félix. Nele, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre as operações de números fracionários, a multiplicação, a divisão, potenciação e a raiz quadrada. Vamos lá? Então, iniciaremos a nossa aula pela multiplicação envolvendo as frações. Vejamos alguns exemplos. Para preparar um omelete, gastei 1/5 dos ovos de uma bandeja. Quantos ovos eu gastei? Primeiro, quantos ovos tinha a bandeja? Então, nós vamos verificar. Então, quais são os dados que foram dados na questão? 1/5 da quantidade de ovos da bandeja. Então, observe que a nossa bandeja ela está organizada no formato 3×5. Então, quer dizer que ela tem um total de ovos de 15 ovos. Como é o problema? Quer saber quantos ovos foram gastados? Então, nós vamos utilizar a multiplicação para encontrar. Então, observe que ele utilizou 1/5 de um total de 15 ovos. Então, eu realizo a multiplicação para encontrar esse total. Marília, e como é que nós fazemos a multiplicação entre números fracionários? Veja só, para que eu multiplique os números fracionários, é necessário que eu utilize numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vai ficar 15 vezes 1, que vai me dar um total de 15, e 5 vezes. Não tem, não é? Então, nós vimos na outra aula que quando um valor ele é exato, quer dizer que o seu denominador é 1. Então, completamos essa fração com 1 e realizamos a multiplicação. Então, 5 vezes 1, 5. Então, observe que nós ficamos com a fração 15/5. Então, 15/5, se eu dividir 15 para 5, vai me dar um total de 3. Então, a minha resposta são 3 ovos. Então, nós vamos utilizar para fazer o omelete a quantidade de 3 ovos. Vejamos o outro exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Então, em uma classe com 24 alunos, 1/6 ficaram para a recuperação. Letra A. Quantos alunos foram para a recuperação? Então, sempre que me vier um problema, eu vou observar quais foram os dados que foi notificado na questão. Então, observe que ele me disse que na sala de aula tinha 24 alunos. Então, vamos sublinhar essa informação que é importante. O meu total de alunos são 24. E a fração que se refere aos alunos em recuperação é um total de 1/6. Então, para que eu calcule o total de alunos que foram para a recuperação, eu vou utilizar o quê? A multiplicação. Então, eu pego 1/6 de um total de 24 alunos. Então, observe, como é que eu faço a multiplicação? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Quando o meu denominador não vier, o que é que eu tenho que fazer? Acrescentar o denominador 1. Então, como 24 é um valor exato, acrescenta-se 1 nesse denominador. Então, 1 vezes 24, 24. 6 vezes 1, 6. Observe que deu 24/6. Então, como 24 dá para dividir por 6, nós faremos a divisão, que encontramos o resultado de 4 alunos. Então, quer dizer que 4 alunos foram para a recuperação. Vejamos a letra B. Qual é o número de alunos aprovados sem ir para a recuperação?
Então, vamos pensar um pouco. Qual foi a quantidade de alunos que foi para a recuperação? O total de 1/6. Então, observei que 6 por 6 é o total de aluno, ou seja, se refere a 24 alunos. Se eu tirei 1/6, a minha fração correspondente a essa quantidade vai ser 5/6. Então, para que eu calcule o total de 5/6 relacionado aos alunos que não foram para a recuperação, o que é que eu tenho que fazer? A multiplicação. Então quer dizer que vai ficar 5/6 vezes 24. Então, 24 eu coloco sobre 1, que vai ser igual. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 5 vezes 24 vai dar 120. 6 vezes 1, 6. Então, 120 dividido por 6 vai me dar um total de 20 alunos. 20 alunos foi a quantidade de alunos que não foi para a recuperação. Uma outra forma de se resolver é reler o que foi visto. Então, como assim? Qual é o número de alunos aprovados sem ir para a recuperação? Ou seja, se eu tenho um total de alunos, 24 alunos. Dos 24, nós já vimos na letra A que 4 alunos foram para a recuperação. Então, pegando 24 menos 4, eu já vou ter o total sem precisar fazer aquele cálculo da multiplicação, certo? Então, eu já vou ter o total de alunos que não precisou ir para a recuperação. 24 menos 4, 20. Então, quantos alunos não foram para a recuperação? 20 alunos. Vejamos o exemplo 3. Marília comeu 1/2 da metade da pizza. Que fração ela comeu? Então, vamos pensar um pouquinho. Observe que a nossa pizza ela está dividida em duas partes. Então, o que é que vai acontecer? Se ela está dividida em duas partes e ela comeu, o que foi que ela informou? Que comeu a metade da metade. 1/2 da metade. Então, se ela comeu 1/2 da metade, veja que ela vai comer isso aqui, ó. Essa quantidade. Como é que eu faço para encontrar esse resultado? Então, veja que eu vou ter a multiplicação de 1/2 vezes 1/2, porque é a metade da minha pizza e dessa metade ela comeu só a metade. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu faço 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Quer dizer que Marília comeu 1/4 da pizza. Então, ela comeu 1/4 de pizza, certo? Vamos agora no exemplo 4. Veja que nem sempre, algumas questões, nós vamos utilizar somente a multiplicação. Também precisamos utilizar o recurso de outras operações, certo? Vamos ver isso no número 4. Então, vejamos. Em casa, a regra é dividir tudo em partes iguais. Para 6 pessoas da família. De uma barra de chocolate, comi metade do que cabia a mim. E meus pais comeram cada um a sua parte. Responda as perguntas com frações. Primeiro, vamos reler. Às vezes é necessário fazer uma releitura do problema para compreender o que foi nos passado, certo? Então, como estamos trabalhando em frações, as frações, todas elas têm partes
iguais. Então, a primeira informação que ele disse que a regra era dividir tudo, olhe, em partes iguais. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir em partes iguais, mas para quantas pessoas? Então, eu tenho que observar. Então, sempre que você tiver um problema, vocês vão circulando ou marcando as partes principais de informações que na questão vem lhe dizendo, certo? Então, se são partes iguais, estamos trabalhando com frações. Se eu tenho, quantas pessoas eu tenho no problema, então observe aqui que eu tenho 6 pessoas. Tudo é dividido para as 6 pessoas em tamanhos, em quantidades, as mesmas quantidades. Uma barra de chocolate. Então, da barra de chocolate, quanto foi destinada para mim? Uma parte das 6. Mas quantas partes eu comi? Metade. Então, eu comi só a metade do que era me destinado, certo? Que cabia para mim. E os meus pais comeram cada um a sua parte. Então, quer dizer que cada um comeu 1/6, já que é a parte destinada totalmente para ele. Se tudo era dividido para 6 pessoas, cada pessoa vai ficar com 1/6. Então, vamos verificar. Letra A. Quanto meus pais comeram? Meus pais, pai e mãe. Então, quer dizer que na questão ele quer saber o total de fração relacionada a eles dois. Se cada um comeu 1/6, então eu tenho 1/6 mais 1/6. Como é que eu realizo a adição de números fracionários? Lembrar, se o denominador for igual, permanece o denominador e nós só somamos o numerador. Então, como eu tenho as divisões, os denominadores iguais, ele permanece. E o numerador, eu faço a soma. 1 mais 1, 2. Então, os meus pais juntos comeram 2/6 do total. Letra B. Quanto eu comi? Era para eu comer 1/6, mas eu só comi a metade de 1/6. Para que eu calcule a metade de 1/6, é necessário que eu aplique a multiplicação. Então, eu pego 1/6 vezes a metade, que é expressa por 1/2. Então, realizando a multiplicação, fazendo numerador por numerador, denominador por denominador, nós encontraremos o resultado. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 12. Então, quer dizer que a minha parte eu comi relacionado a 1/12. Vejamos mais um probleminha. Quanto sobrou da pizza? Para eu saber quanto que se sobrou da pizza, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu tenho que saber o que foi consumido, o total consumido. Então, o que foi consumido foi o total de 2/6, que foi pelos meus pais, mais 1/12, que foi destinado a mim, certo? Aí veja que para realizar essa soma, eu vou ter que utilizar o cálculo auxiliar. Por quê? Eu tenho denominadores diferentes. Se eu tenho os denominadores diferentes, significa dizer que eu vou ter que calcular o MMC entre 6 e 12. Para que eu calcule o MMC entre esses dois valores, eu tenho que realizar a divisão por números primos. Lembrando, os números primos são aqueles valores que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o menor múltiplo deles dois, que é primo, é o número 2. Realizando essa divisão, 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá por 2, porque o 6 é possível dividir por 2.
Então, como 3 não pode dividir por 2, ele repete. 6 dividido por 2, 3. Observe que agora ficou 3 e 3. E 3 é um primo que só divide por 1 e por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. O nosso resultado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o nosso MMC vai ser igual a 12. Então, dando continuidade ao nosso cálculo, nós observamos que o MMC foi igual a 12. Então, se o MMC foi igual a 12, significa dizer que cada parcela dessa vai ser 12 no denominador. E para que eu finalize o nosso cálculo, lembrando, para que eu fiz todo esse processo do MMC? Para que eu torne as frações equivalentes. Então, para que eu torne a fração equivalente, eu vou observar cada denominador, quantas vezes ele foi modificado. Para quê? Para que eu possa modificar também o numerador, certo? Então, observe que o 6 para 12, ele foi aumentado 2 vezes. Então, quer dizer que o numerador também vai ter que ser aumentado 2 vezes. Então, 2 vezes 2 igual a 4. E aí eu verifico, 12 para 12 aumentou uma única vez. 1 vezes 1, 1. Então, a minha fração correspondente ao que o pai consumiu, o pai e a mãe consumiu, e o que o filho, a parte que o filho consumiu, vai me dar um total de 5 12 avos. Mas ainda não é o que ele estava pedindo, certo? Ele não pediu o que foi consumido. Ele pediu o quê? Quanto sobrou da pizza. Então, para calcular quanto se sobrou da pizza, o que é que eu tenho que fazer? Agora, o meu total de pizza, ele está dividido em mais partes. Ele está dividido em 12 partes, certo? Então, o meu total vai ficar 12 por 12. E desse, eu vou tirar 5 dozeavos. Então, quer dizer que resta 7 dozeavos da pizza. Isso é a resposta da letra C, 7 dozeavos. Então, vamos ver como fazemos a multiplicação na prática. Então, quando nós temos 3/4 vezes 1/5, nós devemos fazer o quê? Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, quer dizer que 3 vezes 1, teremos 3. E 4 vezes 5, resultado 20. Essa minha fração 3/20, ela é uma fração irredutível, então eu não posso mais simplificá-la. Letra B. Nós temos 8 dozeavos vezes 3/4. Então, o que devemos fazer? Multiplicar 8 vezes 3, que vai me dar um total de 24, e 12 vezes 4, que são os denominadores, que vai me dar um total de 48. E aí eu verifico que todos dois são múltiplos de 2. Então, simplificando os dois valores por 2, nós teremos 12, 24 avos. Marília, eu poderia fazer a simplificação por um valor mais alto? Sim, posso sim. Então, 12/24, verifique que todos dois nós podemos dividir por 12. Então, podemos fazer essa simplificação por um valor mais alto. Para quê? Para facilitar os nossos cálculos. Diminuir a quantidade de cálculos que devemos fazer, certo? Então, 12 dividido por 12, 1. 24 por 12, 2. Quer dizer que a minha fração agora ficou 1/2. Na letra C, eu tenho
3/4 vezes 2/5 vezes 7. Veja que 7 é um valor exato. Se é um valor exato, eu tenho que complementar a sua fração. Quer dizer que o meu denominador eu vou complementar com 1, certo? Então, o que é que eu devo fazer? Multiplicar normalmente. Mas, Marília, são 3 frações, não tem problema. A quantidade de frações vai ser a mesma regra que nós vamos obedecer. Então, devemos multiplicar sempre numerador por numerador, denominador por denominador. Então, nós vamos fazer 3 vezes 2, 6, 6 vezes 7, 42. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 1, 20. Observe novamente que nós podemos resolver por 2. São números múltiplos de 2, então posso. Então, 42 dividido por 2, resultado 21. 20 dividido por 2, resultado 10. Então, meu resultado, 21 décimos. Como 21, ele não dá para dividir por 2, só dá para dividir por 3. E 10 dá para dividir por 2, mas não dá por 3. Então, eu já posso dizer que ele é um número irredutível. Então, não tenho mais como simplificar, certo? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre as frações. Então, observa aqui que eu coloquei em relação à inversa de uma fração. Marília, o que quer dizer inversa de uma fração? Então, vamos ver. Por qual fração devemos multiplicar 7 nonos para obter o produto igual a 1? Ou seja, o meu resultado vai dar igual a 1 depois que eu realizar a operação. Então, por quanto eu vou multiplicar 7 nonos por um valor para dar igual a 1? Então, observe só o seguinte. Inversa quer dizer que eu vou trocar numerador por denominador. Então, eu vou inverter esse número. Então, quer dizer que 7 nonos, invertendo, vai ficar 9 sétimos. E aí, quando eu realizo essa multiplicação, 7 vezes 9, vai me dar um resultado de 63. E 9 vezes 7 também 63. E quando o numerador é igual ao denominador, que eu realizo a divisão, 63 dividido por 63 vai me dar um total de 1. Então, por isso que ele indica como valor inverso. Quando o produto, que é a multiplicação, de duas frações é igual a 1, essas frações são inversas, uma à outra. Então, quer dizer, quem é o valor inverso de 2/5? É que valor? 5 sobre 2. Então, quer dizer que é uma fração inversa a ela. Quem vai ser o inverso de 10 sétimos? Quem vai ser o inverso dele? Vai ser 7 décimos. Certo? Agora iremos ver a divisão envolvendo as frações. Vejamos o primeiro exemplo. Quantas metades há em uma pizza? Verificamos que a minha pizza ela está por inteira. Metade quer dizer que eu vou tirar uma parte dela. Então, quantas metades nós vamos ter em uma pizza inteira? Verificamos que nós temos 2 metades. Mas para realizar esse cálculo, o que é que eu tenho que fazer para encontrar matematicamente? Então, vejamos. A minha pizza inteira, vou dividir em 2 partes, que é a metade que eu quero calcular, certo? Então, a minha regrinha que eu vou utilizar para aplicar a divisão entre frações vai ser a seguinte. A minha fração, o valor principal, ele vai permanecer.
a minha operação, em vez de ser a divisão, vai passar a ser a multiplicação. Então, vezes, pelo quê? Pela minha fração inversa. Então, quer dizer que a minha segunda fração, eu vou ter que invertê-la. Quer dizer, inverter os seus termos. Quem é numerador vai passar a ser denominador. Então, se eu tenho um meio, vai ficar 2 sobre 1, ou somente 2. Então, quando eu realizo essa multiplicação 2, 1 vezes 2, meu resultado, 2. Então, quantas metades eu tenho em uma pizza? São 2 partes, 2 metades, certo? No segundo exemplo, quantas metades? Novamente eu quero a metade. Quantas metades há em 12 pizzas? Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar meu valor principal, 12, dividir pela metade. Quem é que chama metade? 1/2. Então, 12 dividido por 1/2 vai ficar igual a quem? A 12 vezes, eu troco o sinal de divisão pelo da multiplicação, vezes a minha fração inversa. O inverso de 1/2 vai ser 2 sobre 1. Então, significa dizer que nós vamos ter 12 vezes 2, 24. 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 24 metades em 12 pizzas. Vejamos o terceiro exemplo. Então, ele diz, quantos quartos de pizza há em 8 pizzas? Então, verifique que são 8 pizzas. Das 8 pizzas, ele quer saber 1/4. Quantos pedaços relacionados a 1/4 nós vamos ter? Então, multiplicamos 8 vezes o inverso de 1/4, que vai ser 4 sobre 1. Então, quer dizer que essa nossa pizza, ela vai estar dividida em fatias bem menores. Então, veja que 8 vezes 4, eu vou ter 32 fatias, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vou deixar somente o 32. Então, 32 fatias. Olha aqui o próximo. Quantos terços? Terços quer dizer que é 1 sobre 3. Quantos terços de pizzas há em 12 pizzas? Então, quer dizer que eu vou pegar 12 dividido por 1/3. O que é que eu tenho que fazer? Pegar meu valor principal, o primeiro valor, 12, repete. A divisão, ela vai passar a ser uma multiplicação, vezes o inverso da fração. O que é o inverso da fração? É trocar o termo numerador pelo denominador. Então, se eu tenho 1/3, significa dizer que nós vamos escrever 3 sobre 1. Então, realizando a multiplicação, 12 vezes 3, 36. 1 vezes 1, 1. Então, 36 dividido por 1, 36. 36 fatias. Nos próximos exemplos, são exemplos mais práticos, só para que a gente possa praticar, exercitar essa troca de sinais e da minha fração. Então, se eu tenho 4/5 dividido por 2/3, o que é que eu tenho que fazer? Lembre, a primeira fração eu não modifico em nada. Então, a primeira fração ela permanece 4/5. Multiplicação, passo a multiplicar. Divisão, passo a multiplicar. E a minha fração 2/3, ela vai ser 3/2. Quer dizer que eu troco o numerador pelo denominador. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Marília, é necessário fazer a simplificação? Sim,
obrigatoriamente, sempre que aparecer alguma fração que é possível simplificar, nós devemos simplificar. Então, 12 e 10 dá para simplificar por 2. Então, vai me dar um resultado 6 quintos. Como 5 já é primo, então a minha fração parou por aí. Já é uma fração irredutível. No próximo exemplo, 6 sétimos dividido por 5. Veja que o 5 ele está exato. O que é que eu tenho que fazer quando o valor está exato? Complementar o seu denominador. O que é que eu tenho que fazer com o denominador? Acrescentar o 1. Lembre, sempre devemos acrescentar. Então, a primeira fração não modifica, 6 sétimos, vezes o inverso da segunda, que é 1 quinto. Multiplicando 6 vezes 1, 6. 7 vezes 5, 35. 6, 35 avos. Não dá pra gente simplificar, certo? 7 inteiros dividido por 3 sextos. Então, 7 está sobre 1. 7 sobre 1 vezes o inverso. Lembre que sempre nós temos que inverter é a segunda fração. Então, se eu tenho 3 sextos, vai ficar 6 sobre 3. 7 vezes 6, 42. 1 vezes 3, 3. 42 já para dividir por 3. Então, simplifica por 3, que vai dar igual a... Então, vai ser igual a 14. Então, vejamos mais um exemplo. A merendeira serviu 18 litros de suco aos alunos da pré-escola. Cada aluno recebeu 1 quinto do litro. Então, quantos alunos foram servidos? Então, verificamos o seguinte, que no total eram 18 litros de suco. Dos 18 litros de suco, cada aluno recebeu 1 quinto. Então, eu vou dividir 18 litros de suco para 1 quinto, porque 1 quinto é o que corresponde que cada aluno foi servido. Então, o que é que nós devemos fazer? 18 dividido por 1 quinto, nós vamos ter 18 multiplicado pelo inverso de 1 quinto, quer dizer, por 5. Então, 18 vezes 5, eu vou ter exatamente 90. Então, quer dizer que 90 alunos foram servidos. 90 alunos foram servidos, cada um com 1 quinto de suco, de 1 litro, né? Então, nós vamos verificar agora a questão da potenciação. A potenciação, vou fazer uma explanação geral para poder entrar com as frações. Então, vamos identificar os seus termos. Observe que eu tenho 2 e tenho 5. O 5 é um valor pequenininho que está acima do 2. O 2, eu chamo ele de base. Por quê? Porque ele é o meu valor principal. Vai ser a minha base. Esse valor é quem eu vou estar trabalhando com ele, certo? O número 5, que é o valor que está acima do 2, ele nós chamamos de expoente. Expoente. Qual a função do expoente? O expoente ele vai indicar quantas vezes nós vamos estar trabalhando com a base. Então, quer dizer que a minha base, nesse caso aí, eu vou estar repetindo ela 5 vezes. E essa repetição vai ser em forma de uma multiplicação, certo? Então, eu vou ficar assim. Vou ficar com 5 fatores. 2, 2, 2, 2 e 2.
1, 2, 3, 4, 5. A minha base é o valor principal, ela é quem eu estou trabalhando e a função do expoente é repetir ela quantas vezes vier expressa. Então, se eu tenho 2 elevado a 5, significa dizer que eu vou escrever o 2 5 vezes em forma de multiplicação. E o meu resultado, ele é chamado de quê? De potência. Quer dizer que eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 32 vai ser a minha potência, que é o meu. Então, vamos aplicar essa mesma regra nos próximos exemplos. Então, veja, 3 elevado a 4. Significa dizer que a minha base é 3, então ela é quem eu vou trabalhar. Quantas vezes vier expresso o meu expoente? Se o expoente é 4, eu vou repetir o 3, 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, meu resultado, 81. Então, é isso. É pegar a minha base, escrevê-la quantas vezes vier o meu expoente. O meu expoente é quem vai indicar quantas vezes eu vou repeti-la e realizar a multiplicação. Então, se eu tenho 6 elevado a 1, quer dizer que o 16 eu vou repetir ele uma única vez. Então, 16 elevado a 1 igual a 16. Então, quer dizer que qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Aí, vejamos, 20 elevado a 0. Pela minha regra, qualquer valor que estiver elevado a 0 vai ser igual a 1, certo? Vai ser igual a 1. Então, vejamos os exemplos em relação ao número fracionário. Não vai mudar nada. A minha fração é a base. Então, a base, ela é quem vai estar se repetindo. Então, se eu tenho 1 meio elevado a 2, significa dizer que eu vou escrever 1 meio 2 vezes. Então, 1 meio vezes 1 meio. E aí, realiza a multiplicação que vocês já sabem fazer. Como é que eu faço a multiplicação? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, quer dizer que vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio elevado a 2 é 1/4. 1 meio elevado a 3, quer dizer que eu vou pegar 1 meio e repetir ele 3 vezes. Então, vai ficar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes... Então, as nossas próximas operações vai ser em relação às raízes quadradas. Então, observemos que nós estamos trabalhando com o radical de índice 2, radicando 9. Quer dizer, o valor que está dentro da raiz, ele vai ser chamado de radicando. O símbolo de raiz, ele vai ser chamado de radical. E o índice, que vai dizer se a raiz é quadrada, cúbica, quarta, ele vai ser chamado de índice. A raiz quadrada é o único que vem sem o índice, porque é 2, é uma raiz quadrada. Se essa minha raiz fosse cúbica, o seu índice ele viria expresso, seria raiz cúbica de 3, certo? Mas aí nós estamos trabalhando unicamente com as raízes quadradas. Marília, como é que eu extraio a raiz quadrada? Então, a raiz quadrada, podemos imaginar que ela vem de um quadrado, de uma figura quadrada, onde ela está dividida em várias partes, certo? Então, como é que eu vou identificar o meu resultado 9? Então, observemos que em cada lado nós vamos conter 3.
Porque ao multiplicar 3 vezes 3, nós vamos ter 9 espaços. Então, esse é o nosso resultado da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 quer dizer que é 3. Por quê? Pois 3 vezes 3 vai me resultar em 9. Então, dessa forma é que nós vamos estar calculando as raízes quadradas. Então, a raiz quadrada de 16, quanto é que vai valer? Eu sei que ela vai valer 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai me dar um valor de 16. Veja que esse valor, eles são iguais. Quadrado tem lados iguais. Então, o meu valor, o meu resultado é um só. 4, por quê? 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 144, quanto é que vai ser? 12. Porque ao multiplicar 12 por 12, eu vou obter um resultado de 144. Então, dessa forma é que nós vamos estar encontrando as raízes quadradas. Os valores fracionários nós vamos encontrar da mesma forma. Se é uma fração, eu vou estar trabalhando numerador e denominador, certo? Então, a raiz quadrada de 49 sobre 4. Então, é a mesma coisa de encontrar a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 4. O número fracionário, ele está separado, numerador e denominador. Então, eu posso encontrar a raiz quadrada de cada um deles. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Por quê? 7 vezes 7 dá 49 e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a minha fração correspondente à raiz quadrada de 49 quartos é 7 meios. Vamos fazer novamente. Raiz quadrada de 81, 25 avos. Aí eu sei que 81, para que dê 81, eu tenho que multiplicar 9 vezes 9. Então, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 25, 5. Por quê? 9 vezes 9 vai dar 81 e 5 vezes 5 vai dar 25. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 81, 25 avos vai ser a mesma coisa de 9 quintos, certo? Ou seja, o seu resultado é 9 quintos. Raiz quadrada de 121 centésimos. 121 tem raiz, que é 11. Porque 11 vezes 11 dá 121. E a raiz de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, esse é o nosso resultado e como deveremos realizar os cálculos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês nas próximas aulas. Espero que fiquem todos bem e até mais.